E eu era uma mulher, era não, eu sou ainda, eu gosto de sair, né, de passear com as crianças, e na época eu saía muito. Então isso incomodava muito o Juan, mas eu não entendia que era isso, né? Eu não entendia. Eu sempre achava que ele podia estar doentinho, que ele podia ter algum outro problema, mas não imaginava que era sobre o autismo. Ei, seja bem-vindo ao MEI Podcast, Mãe Empreendedora e Imparável. Eu sou Jaque Mariano, sou host e rosto desse podcast. E o meu papel aqui é trazer histórias de pessoas que escolheram e escolhem não parar. Pois é, talvez essa seja também a sua história, mas hoje a minha convidada é outra pessoa. Ela é esposa do Alan, mãe do Ian Bruno, de 15 anos, mãe do Juan, de 8, CEO da Highlight, uma agência de marketing onde ela gerencia e dá suporte para outras pessoas que querem trazer os seus negócios para o digital. E ela também é líder da comissão de marketing no Mulheres UOL. Seja bem-vinda, Pamela Lopes. Pam, bem-vinda! Olá! Obrigada pelo convite, por eu estar aqui, né? Falando um pouco da minha história. Estou Te um pouco apresentei ansiosa. direito? Sim, apresentou certinho, sim. Só para vocês entenderem, esse é um episódio de 3. Eu já tô dando esse spoiler aí. Por que é um episódio de 3? Porque hoje a gente começa a contar sobre mães atípicas, mães que escolhem não parar diante do fato de terem filhos atípicos, né? Então, a ideia era fazer um podcast com a Pamela e uma outra convidada esse spoiler eu ainda não vou dar, e daí fazer essa fusão, porque são duas crianças atípicas, eu tô falando certo, Pan? Certíssimo. São Ninguém. crianças atípicas com mães atípicas, né? Para cuidar dessas crianças, a gente tem que entrar no universo delas. Então, tá certíssimo. Então tá, só pra eu não ser cancelada na internet, né? Você sabe que eu corro esse risco. Mas a ideia é trazer essas duas mães com essas duas crianças que são atípicas, com atipicidades, não sei se é isso que fala, mas atipicidades diferentes, e trazer elas para esse bate-papo. Mas como são agendas muito atribuladas, né? Então eu resolvi gravar com a Pamela agora, depois a gente vai gravar com essa convidada, depois a gente vai fazer uma fusão desse bate-papo aí, porque eu acho que são trocas ricas, e esse é um assunto que além de estar super em alta, eu acho que tem muita mãe aí, muito pai sofrendo, porque não consegue lidar com essa situação. E daí eu queria saber de você, Pam. Eu sou muito curiosa com relação a isso, até porque eu tenho um bebezinho pequeno, então eu fico assim, às vezes eu, tipo, será que pode ser? Meu Deus, né? Então eu queria primeiro que você contasse pra gente quem que é, eu sei, obviamente, mas quem dos seus filhos que é essa criança atípica, qual é a situação dele, qual é a atipicidade, eu não sei se é assim que fala, né? Mas eu quero que você conte qual é o cenário dele, como ele é, porque, cara, ele é incrível e se você não falasse pra mim, eu nunca ia saber. É, aqui nós, como disse, né, nós não perdemos algumas fases importantes, né, para ele. Mas eu gostaria de falar antes, desculpa, do Ian Bruno. O Ian Bruno é meu filho mais velho e ele foi uma criança diferente, mas ele é uma criança normal, carinada, e o desenvolvimento dele foi tradicional, normal. E quando a aprendizagem dele foi muito rápida no começo ali para aprender a falar, aprender a contar, antes até do desenvolvimento de outras crianças. Então, essa era a minha visão de filho que eu tinha. Quando veio o Juan, né? Aí o Juan, ele tem 8 anos, né?
e a gente descobriu que ele é autista, né? Que ele tem um grau bem leve, mas na época a gente não sabia, né? Quando ele nasceu, não tem como a gente descobrir isso. E foi bem desafiador, que quando ele veio da maternidade, ele foi uma criança muito chorãozinho, não respondia às coisas que a gente conversava com ele, chamava ele, ele não olhava no olho da gente. As brincadeiras dele eram sempre com coisinhas diferentes, coisas normais das crianças, né, da idade dele, da fase que ele vinha crescendo, ele não se atraía, sempre coisas diferentes. E muito chorãozinho. Isso era. E para mim, e é difícil para uma mãe que já tem um filho, né, não fazer uma comparação. Eu tentava não fazer porque o que vinha na minha cabeça, não, cada filha é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, então tá tudo bem, né? E fui indo na sofrência ali, sem saber o que era. Os médicos, eu perguntava se era alguma coisa de refluxo, se era alguma coisa do leite, ou cólica, porque ele chorava demais, a gente não sabia por quê. E eu era uma mulher, eu sou ainda, eu gosto de sair, né, de passear com as crianças, e na época eu saía muito. Então isso incomodava muito o Juan, mas eu não entendia que era isso, né, eu não entendia. Eu sempre achava que ele podia estar doentinho, que ele podia ter algum outro problema, mas não imaginava que era sobre o autismo. E foi no aniversário dele, né, de um aninho, que veio uma cunhada minha, uma concunhada, comentar, olha, o Juan, ela não visitava muito a gente, né, então ela observou mais naquele dia. O Juan, ele é diferente, ele parece com um sobrinho meu, que ele é autista, que é um grau bem alto, né, e ele tem algumas coisas que me faz lembrar, algumas estereotipias, que a gente chama. E daí eu falei assim, o que que é? Daí assim, é autismo, e é assim, ó, o Juan tá andando na ponta do pé, o Juan brinca de girar. Me conta um pouco mais como o Juan no dia a dia. Daí eu fui contando como que era o Juan no dia a dia para ela, e daí ela falou assim, o Juan é autista. Mas assim, eu não posso fechar um diagnóstico, eu não sou especialista, não fica chateada comigo, ela tomou cuidado por me conhecer, né, que eu sou uma mãe emotiva. E foi difícil escutar, mas eu sabia que aquilo ali tinha um fundo de verdade, e daí vem a culpa, né? Porque antes mesmo de eu ir no médico, eu pensei, por que eu não percebi isso antes? Por que o médico não percebeu e não me falou isso antes? Porque eu trazia as minhas preocupações para o pediatra. Eu falava, eu pedia para estudar, para ver se tinha algum problema, né? Outras coisas, eu não imaginava que era na cabeça, né? A gente pensa na cabeça, no desenvolvimento. E daí aonde eu fui buscar ajuda, mas eu levei umas 2 semanas ainda para administrar isso dentro de mim, porque a gente passa pela fase da culpa, pela fase das pessoas olharem diferente, daí ninguém sabia de nada, aí depois fica tudo diferente, né? A gente não saber o que fazer, eu me cuidei para não ficar dando Google, para não ficar cheia de ideias, sabe, idiotas, porque senão a gente pira, né? Eu já estava ali naquele mundinho, naquele universo de mãe, né? De como lidar com essa situação, né? Já para mim, o que eu errei na minha gestação, o que eu fiz de errado? Será que fui eu? Sabe? É tão desafiador daí já ser mãe. Imagina você passar por um processo desse, né? De tentar entender por que você está passando por isso. Até que passou essa fase assim, não, mas calma aí, não é sobre mim. Mas foi rápido, tá? Tem muitas mães que demoram muito e eu nem quero julgar porque é difícil. Eu já estou emotiva aqui, mas vamos lá. E foi rápida a minha virada porque eu sou uma pessoa empática, eu gosto de me colocar no lugar do outro. Daí eu pensei, calma, mas não é sobre mim. Por que eu estou pensando em mim, né? É sobre o meu filho, né? É sobre o desenvolvimento dele. O que eu tenho que fazer primeiro? Daí eu comecei a perguntar para minha cunhada como que foi o processo do sobrinho, né? Que eles também não tinham plano de saúde na época e daí eu queria entender como que eles fizeram. Eu não tinha plano de saúde. Aí falaram para eu buscar um órgão que tem aqui em Joinville que se chama ANAIP. E eu fui atrás, cadastrei o Juan, só que não era na hora que conseguia acompanhamento.
fui no postinho, falei sobre a preocupação dela, né, que ela trouxe para mim, falei com o pediatra, e daí o pediatra falou: não, mãe, toda criança passa por coisas assim, é o desenvolvimento natural. Eu disse: não, mas agora que eu tenho uma ideia do que pode ser, eu gostaria que vocês investigassem melhor. Ai, mãe, mas Tá, o que mas você quer que a gente faça? peraí, segura aí. Tá, pensando em tudo isso que você me falou, houve esse pré-diagnóstico da sua concunhada, houve aí essa negativa dos médicos, mas eu queria entender melhor, até como mãe. Porque assim, eu sei que às vezes o timing, né? E você falou uma coisa pra mim que, cara, ativou uma coisa na minha cabeça de mãe que é um alerta para que pode ser um alerta para outras mães de repente, que são os períodos de corte, de poda neural. Isso, a Acho que foi isso. poda neural. Tá. Deixa eu anotar aqui. Calma que eu vou perguntar sobre isso. Você não tá achando que você tá aqui a passeio. Que a gente vai falar muito sobre isso aqui, porque eu acho importante essas, não só pelas podas neurais, mas também porque são características, é óbvio, né? Uma coisa que você falou e que, cara, eu queria ter essa paciência aí. Eu tô nesse processo, você sabe das minhas lutas, né? Mas eu sou a doutora Google. Se a Aí eu ia qualquer momento eu achar qualquer coisa de diferente em mim, no João, em qualquer pessoa que eu conheço, eu dou um Google. Tanto Sabe que eu estava me sentindo uma mãe julgadora. Então eu já não queria mais ver Google, porque daí eu ia aumentar aquela ansiedade, aquela coisa. E daí eu assim, não, o Juan não merece uma mãe que vai ficar de achismo. Nesse momento eu achei que foi ótimo, porque senão a minha angústia ia ser muito maior, imagina, tá? Porque consigo imaginar. só de eu receber de alguém que já viveu isso de perto, porque ela acompanhou muito de perto esse sobrinho, escutar essa notícia, e é uma pessoa séria, não era uma pessoa que estava falando banalidade para mim, eu podia acreditar na hora que ela estava falando para mim, tanto é que eu acreditei. E daí, cara, daí mais um Google na minha cabeça ia estourar a minha mente, sabe? Eu acho que eu ia puxar muito pro negativo. Tá. Porque se você colocar no Google o que que é autismo, aí você fica louca da vida, porque daí, até aquele momento eu não sabia que grau, não sabia de nada, imagina eu pesquisar. Não, mas é exatamente esse um dos pontos que eu queria puxar. Pontos de atenção, porque assim, eu sei que existem graus de autismo. Quantos são esses graus de autismo hoje? Ai, exatos, eu não sei. Eu sei porque a gente diz que tem o grau leve, o médio e o. Ai, tem a palavra certa do grau. Eu vou ter que colocar aqui. Agora eu vou ter que pôr no Google. Mas tem os graus certos, né? Ontem mesmo eu estava estudando porque eu tenho que fazer um conteúdo. É, e ele tá no leve, que é o TEA mais leve que tem. Deixa eu ver aqui, ó. Já te digo bem certinho. Tá, pensando nisso, quais são os pontos que eu, como mãe, né, de um bebê ou de uma criança, tenho que ter atenção? Por exemplo, você falou sobre o andar na ponta dos pés, essa brincadeira do sozinho. Quais são pontos que você. Ó, andar nas pontas dos pés, as brincadeiras de girar. O Juan gostava muito de girar. Quando ele começou a querer andar, ele pegava e girava e ficava assim, ó, rodava, rodava, rodava. Sabe aquela brincadeira de rodar? Só que era demais. Só que era demais. Uma linguagem própria. Quando ele estava na fase de querer falar mamãe e papai, ele falava um dia, dois, parecia que ele esquecia. Aí ele vinha com uma linguagem própria. Até hoje, quando ele fica ansioso demais, ele usa aquela linguagem. Ele tem uma linguagem própria. Deixa eu ver aqui, ó. Níveis de Eu tô perguntando, Pan, sabe por quê? Porque assim, uma coisa é você ir no Google. E o Google, assim como algumas emissoras de TV, eu não vou mencionar aqui porque não vem ao caso, mas tem algumas emissoras de TV e o Google, eu acho que eles são tendenciosos para o negativo, para a tragédia, para o negócio que, tipo, vai ladeira abaixo. Então, assim, abaixo. eu falo assim,
Cara, se eu puder não consultar, se eu puder não olhar, com certeza eu vou optar por isso. Justamente por isso. Porque eu acho que você já tá no momento particular e muito pontual. Pra você ainda ter que, tipo, ir lá, Sensível. alguém jogar na sua cara algo, tipo, pior ainda, sabe? Então, se eu puder ficar neutra, num campo neutro, eu prefiro, né? Então, por isso que eu tô perguntando, porque às vezes, se eu Foi a falar assim, escolha que eu olha, fiz. o seu filho tem uma. Ai, aí a pessoa vai no Google. Aí o Google vai e joga aquele cenário, e daí não vai falar que existem os graus leves. Ninguém vai falar que o Messi é autista, né? Não. Esse final de semana retrasado, eu tava como mestre de cerimônia no congresso e lá tinha uma professora que foi palestrar que se ela não me falasse para eu apresentar ela e na apresentação falar que ela era uma profissional atípica, eu nunca ia saber de tão inteligente que essa mulher é. Fala Sim. Eles bem, se são muito apresenta inteligentes. bem, tem uma didática boa, cria método. Gente, ela tá puxando a fila dentro da estética com procedimentos que ela criou. Aí você Sim. fala assim, ah, é É, o, autista. é que o grau dela deve ser entre o 1 ou o 2, né? O leve ou o médio. Então, aonde ela consegue se segurar um pouco mais, porque o grau alto, que é o nível 3 que eu estava olhando aqui, é quando a pessoa precisa de muito suporte. Não fala, sabe? Ele é aquela criança que fica naquele estado assim, sabe? O 2, a criança já é mais irritada, é uma criança que já é mais nervosa. Então, o Juan ele já é bem leve. O Juan é um grau bem leve, só que dava para perceber no começo. Só que a gente fez todo o depois da minha correria toda assim, fiz todo o tratamento possível que eu consegui, sabe? Foi acompanhamento, aí eu tive que pagar no particular, tá? Porque daí eu tive assim, não, eu tenho que pensar no futuro do meu filho. E se eu não estiver aqui para cuidar dele? Ai, a coisa que mais me doeu foi pensar nisso. Eu tinha que pensar como que ele vai se virar, como que vai ser a vida dele sem mim. Eu tenho que preparar ele, não só o meu filho, o Ian Bruno, que graças a Deus está tudo certinho, que se eu faltar, ele vai conseguir viver as adversidades da vida, porque vai ter outras pessoas que vão entender ele. E o Juan? Então, minha maior preocupação foi essa, sabe? De focar nele e pular toda aquela fase de mimimi que tem nas mães. Tem muita mãe que puxa tanto para elas. Eu não quero julgar, mas eu acho que nesse momento a gente tem que pegar a nossa dor, pôr no bolso e seguir. Vai ter um momento que vai ser difícil, que a gente chora, que nem eu tô agora, só de lembrar. Mas daí depois vai valer a pena, sabe? Eu vejo como tá o Juan hoje. Nossa, gente, ninguém percebe. Ninguém percebe, apesar dele ter segunda professora, só que não é porque ele necessita, porque eles dão só por ele ser autista, sabe? Eles são assim. Então ele tem segunda professora, mas ele não precisaria. Ele consegue, ele sabe ler, sabe escrever, ele é muito esperto, ele cria coisas assim fora do comum. Ele gosta muito de ler, ele pega um livrinho para ler, lê 15 páginas, assim, quando ele tem canal de YouTube, ele mesmo administra, ele faz pauta de conteúdo que ele quer colocar. Eu não ensinei nada, tá, gente? Eu não ensinei nada. Ele vê a mãe, ele vai lá e faz do jeito dele. Se vocês olharem, é tudo do jeito dele. É uma criança de 8 anos, né? Ele já tem quase um ano o canal dele. Então, são muitos desafios que uma mãe passa. E essa coisa do Google, eu não quis fazer para me proteger e proteger meu filho, porque eu já estava naquele universo desafiador, para mim estava muito difícil, eu estava super sensibilizada. Família lidando como se fosse uma coisa muito diferente quando a gente viajava e ia a algum evento e o Juan chorava muito, eu já sabia, então eu sabia lidar. A gente tem que respeitar o momento dele e não ligar porque os outros vão pensar. Acho que essa é uma das coisas que a gente tem que mais pensar. Não pensar nas pessoas que estão
à sua volta, a gente tem que pensar no nosso filho, como que a gente vai preparar ele para aquele momento. Então, no começo, que eu não sabia onde a gente ia, o Juan chorava demais. Mas eram muitas pessoas, eu gostava de ir no shopping, gostava de ir em aniversário, gostava de final de semana estar na casa de alguém diferente, de família, um amigo, pessoas que ele não convivia, então ele ficava chorando o tempo inteiro. Quando eu descobri, que daí eu fui tendo um respaldo médico, tirando dúvidas, que quando eu descobri e consegui alguém que me desse a real atenção, né? Aí eu consegui entender o universo dele, consegui, daí comecei a estudar sobre e a respeitar as limitações dele, só que eu não deixava de fazer as coisas. Eu não deixei de sair. Eu diminuí um pouco o ritmo, mas eu não deixei de sair, de levar ele. Muitas mães deixam. Ai, tadinho, vamos deixar ele em casa. Ah, tadinho, vamos deixar. E essa criança não Tá. vive e não Quero, sabe conviver com pessoas. quero falar sobre isso. Eu acho que esse é um tema bem polêmico, que talvez toque aí na ferida de alguma mãe, de uma criança atípica, mas eu acho importante a gente falar sobre isso. Porque, assim, o ser mãe, né? Você, que nem você falou no começo da sua fala, você falou assim: eu já me sentia muito culpada, o que eu fiz de errado na minha gestação, o que eu fiz. E daí a gente vai puxando pra gente, né? Porque eu no centro, né? E daí, É. só que esse colocar a gente no centro também é importante. É importante a gente saber o nosso lugar. Só que é tão importante que a gente quando a gente, né, se torna mãe, e eu vou falar agora de um lugar que para mim é uma realidade, pode ser que para você que esteja assistindo não seja, pode ser que para própria Pamela não seja, mas existia a Jaqueline antes do João e a Jaqueline depois do João. E daí essas duas pessoas, elas precisam se tornar uma só. E daí, a gente demora um tempo pra se tornar uma só. Eu digo assim, ó, o João tá com um ano e 3 meses agora. Gente, eu ainda não voltei pro centro. Tem horas que eu tenho a percepção de que eu tô no caminho, mas ainda não. Então, eu imagino, e daí é só no imaginativo, que pra você que é mãe de uma criança atípica, pra você voltar e falar assim, não, tá, é importante eu respeitar o seu tempo, mas eu também não vou anular a minha vida. Porque a sua vida de mulher, de mãe, ela continua acontecendo. No caso da Pan, ela continuou sendo esposa do Alan, ela continuou sendo mãe do Ian. Como é que a gente concilia isso sem anular as outras pessoas, sem deixar as pessoas de fora, né? Para não tornar a criança que, né? Eu sei que dentro do meio não gosta, mas a criança que é especial, É. fazer com que ela se torne uma criança especial. Porque se você afasta, e eu vejo, porque eu tenho contato com algumas mulheres da rede aqui em Guarulhos, tem uma das mães que, tipo assim, ela não consegue fazer nada porque ela fala assim, ah, é porque o meu filho. E daí tudo é por conta do filho dela. Ai, porque. Gente, Assim, e daí eu temos que acho cuidar. que tem um mimimi. Então, assim, como que você fez, Pan, pra não entrar nesse limbo? Porque eu entendo que isso aí é um limbo, é um buraco negro que vai te sugando. Se você não cuidar, você é dragada pra dentro disso. Como que você fez É. pra não ser dragada por esse buraco? Então, nesse primeiro ano do Juan, eu tinha vindo de outra cidade do interior do Paraná, para Joinville, então eu tive que pedir para sair do emprego que eu estava. Então, nesse período, eu estava em casa mesmo e vivi mesmo a maternidade diferente, porque eu estava acostumada com a maternidade com o Ian, que foi super tranquilo, e daí veio o Juan. O Juan, que eu não tive tempo, não tinha tempo para me cuidar, que eu não tinha tempo para. Quando eu saía, eu não deixava de sair, mas eu não me cuidava do jeito que uma mulher deveria se cuidar para sair. Eu saía de qualquer jeito, arrumo os filhos e sai. No autismo existe vida. Acho que essa é uma frase que até eu escutei essa semana. E existe uma mãe, né? E
essa mãe, eu consegui me reconectar só quando realmente eu vi assim, não, agora eu tenho um médico, agora eu estou direcionada, agora eu preciso cuidar de mim também. Aonde sim eu voltei a procurar o emprego, porque senão eu ia ficar louca. Eu sou uma mulher que ama trabalhar, eu sou uma mulher que tem que estar em movimento. Então como eu não estava conseguindo bater os horários de trabalho com creche, com tudo isso, eu comecei a empreender nessa época com decoração de festa. Então, com a minha cunhada, eu trabalhei por 2 anos com decoração de festas, consegui encaixar as terapias do Juan, porque não estava batendo terapia com CLT, né? Nunca bate, por causa que tudo é em horário comercial, é desafiador você conseguir bater a agenda de médico com tua agenda e a agenda da criança. Então eu tive que fazer uma escolha. Quando eu vi que não estava batendo, eu pensei, o que que eu vou fazer? Vamos empreender. Daí a minha cunhada veio e trouxe uma ideia. Deu certo por um período, só que ainda faltava algo, ainda para mim não estava no caminho, no empreender correto que eu precisava. Até que quando o Juan começou a se estabilizar, e eu consegui, daí depois de 1 ano e meio, 2, que eu consegui o diagnóstico, porque eles têm que fazer um acompanhamento para realmente bater o martelo, né, e dar o diagnóstico. Quando eu consegui o diagnóstico dele, daí eu consegui sossegar e ele começou a ganhar alta já das terapias, porque eu estava fazendo tudo certinho que o médico pediu, sabe? O neurologista, o Dr. Júlio Koneski, inclusive, ele é um querido. No começo ele foi bem rude comigo, mas eu agradeço ele até hoje. Hoje ele ainda é médico do Juan, porque foi aquela forma dele lidar comigo que foi como eu caí na real do que eu tinha que fazer pelo meu filho. Eu lembro. É tirar ele da chupeta cedo. Foi dolorido, porque ele era uma criança chorãozinha, né? Chorava muito à noite. E o meu bebezinho, né? Porque eu decidi ter 2 filhos, ele é meu bebezinho, meu último neném. Tive que tirar da fralda cedo, tive que tirar do cheirinho, ele tinha cheirinho para dormir. Ele disse: tira tudo essas coisas por ser autista, ele não pode ficar se apegando, depois vai ser muito mais difícil de tirar por conta das podas neurais. Então, a gente tem que abrir mão dessa fase. É dolorido para a gente que é mãe, mas valeu super a pena. Hoje o Juan, quem vê ele tem 8 anos, ver, nossa, a gente não percebe que ele é autista. E isso para mim é um orgulho, só que eu sei toda a trajetória que a gente passou ali no início, como foi difícil. E é sobre isso, né? A gente não pensar só na mãe, mas também na criança. Mas não esquecer que existe essa mulher, tem o marido para você dar atenção, tem que cuidar da casa, e eu tinha o outro filho, né? Tá, eu lembro de uma fala sua, até porque eu não sou fofa, né? Quem me conhece sabe que eu não sou muito fofa. Tem a princesa e tem o cavalo da princesa. Eu sou o cavalo da princesa, né? Então eu fico pensando assim, eu lembro de uma fala sua que você falou assim que o médico ele foi super duro com você. E daí eu fiquei pensando assim, sou eu se eu fosse médica, deu merda. Então, mas nessas horas, é óbvio que Foi existe, a melhor coisa. às vezes precisa ter essa dureza, mas tem que ser. Tem um amigo meu, que eu sou madrinha dele, que uma vez eu dei um pega nele, desses que eu dou, né? Bem pegado mesmo. Daí ele recebeu o coice, recebeu o impacto, respirou fundo. E foi. Com a força que ele ainda tinha, ele falou assim: Miga, eu acolho o que você está falando, mas eu vou dizer para você. Se fosse alguém mais frágil, não acolheria, porque correção sem caridade não gera mudança. Então, É. é ter esse cuidado, às vezes, na fala, como a sua concunhada teve, de falar: olha, talvez você não goste, mas eu preciso te falar. É ter essa sensibilidade. E daí eu tenho duas Sim. perguntas antes da gente fechar. Pra não ficar tão longo, até porque é parte um, viu, gente? Parte um tem parte 2 com a outra convidada e tem a parte 3 com a fusão. Aí vocês aguardem essa fusão. É,
Primeiro, como que o Alan recebeu? Porque assim, eu sei que é polêmico isso. Eu sei porque assim, eu já falei, poucas pessoas sabem, mas eu tenho um sobrinho que ele também tem um problema. Não é uma criança atípica, ele tem um problema ele tem um problema congênito, é diferente, mas também é uma situação rara. Em algum momento eu devo trazer a minha irmã para gravar. E eu lembro do meu cunhado não aceitar na época. Hoje eles lidam super bem, o meu cunhado lida super bem, até porque o Enzo é um raio, quem conhece ele dá nó em pingo d'água. Mas eu lembro do meu cunhado não aceitar por vários motivos. Como foi o Alan recebendo essa notícia, enfim, esse diagnóstico? Antes da gente Então, falar o das Alan, podas. o Alan, ele sempre foi, sempre é e sempre será, espero, um homem muito parceiro, ele amável, querido, é um paizão. Teve um momento, sim, acho que ele estava naquele limbo daquele início mesmo, que não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele tentava apoiar, mas às vezes não entendia. Tive que levar ele em algumas sessões com um psicólogo, né, para o psicólogo avaliar e conversar com ele, explicar melhor como que funcionava, porque quando a gente passa pelo médico no naipe, a gente passa a família toda passa por psicólogo, né? Então foi a fase onde ele conseguiu se conectar. Mas ele não deixava de me apoiar, sabe? Só que foi desafiador, porque teve fases que parecia que eu estava sozinha, não por falta de apoio dele, mas por falta de acreditar, de ver que realmente aquilo ali era a nossa realidade, sabe? Não quero desmerecer, né, tudo que ele fez, mas sim, teve grandes. No início ali foi bem difícil ele não enxergar. É Teve uma difícil, né? negação. Eu acho que pra nós que somos mães, cara, eu acho que a gente aguenta muito mais. Definitivamente. Aguentamos. Eu vejo porque eu tiro pelo Reinaldo. O Reinaldo, ele faz muitas coisas. Cara, você sabe, né? De várias coisas, inclusive. Mas, nossa, ele é uma pessoa imparável. Mas às vezes a gente precisa parar, né? Às vezes a Sim. gente precisa parar. E tem horas que eu olho pra ele e falo assim, gente, e daí, como eu sou essa pessoa inquieta, que tô sempre fazendo e não dorme, não come, essa loucura toda, eu tenho horas que ele fala assim, eu vou dormir que eu tô cansado. Eu falo, nossa, vive cansada, hein? Né? Então, esse era um dos pontos, né? Porque como é uma criança atípica, né? Eu estava vivendo um universo atípico para mim, então por isso que eu sou a mãe atípica. O nosso mundo ele meio que vira de cabeça para baixo, porque você não tem hora. Se você já não tem hora com uma criança tradicional, imagina com uma criança especial, né? Então é bem desafiador. E você sabe que aquele marido tem que acordar cedo para trabalhar no dia seguinte e você está em casa. Até você às vezes fala, nossa, mas ele tem que acordar cedo. Eu estou em casa. Mas tem horas que cansa de você aí você se sente sozinha. Aí é onde você se sente sozinha quando você está muito cansada. Só que só o momento mesmo da pessoa perceber foi realmente quando a gente passou pelo psicólogo e daí ele conseguiu lá lidar com ele. Mas olha, Tá, pra gente não se desafiador. estender, porque a gente ainda vai ter uma outra versão dessa conversa. Fala um pouquinho dessas podas neurais, porque isso que você, quando eu lembro quando a gente falou e você falou assim, pra mim foi crucial saber das podas neurais. E talvez no Google esteja uma explicação, sei lá, de repente muito técnica. Explica para quem tá assistindo a gente de uma forma que seja simples para a pessoa olhar e falar assim, cara, eu preciso me atentar a isso. Lá no NAIP eles me orientaram assim, mãe, aqui a gente dá prioridade para as crianças que estão em fase inicial, tipo, tá com um ano e meio, já descobriram que pode ser que seja um autista. Eu disse, mas por que daí o Ron já estava com quase 2, tá? Quando eu fui lá no NAIP. Aí ela falou assim, mas por quê? Aí ela me explicou por conta das podas neurais. Quanto antes a gente começar o tratamento, o acompanhamento, as consultas, né, as terapias,
mais a criança vai conseguindo evoluir e não vai perder nada nas perdas neurais. O que é a poda neural? É uma eliminação, eu tive que ver no Google exatamente a palavra para vocês entenderem, que é a eliminação de alguns neurônios. A criança tem várias fases de crescimento. Então, tem a fase de 2 anos e meio, tem a fase de 4 anos e meio, não é exatamente esse número, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. De bebê para criança, de criança para uma criança já que está entrando em fase escolar, depois a criança ali com 8 anos, mais ou menos, que é a fase do Juanzinho agora. Mas como é que eu vou saber o que eu vou perder em cada momento? Não se preocupe com isso, se preocupe em fazer as terapias que o médico diz. Não tenha preguiça de fazer os treinos em casa. Não tenha dó de insistir um pouquinho mais a criança querer aceitar um alimento, porque é na poda neural que ela vai entender que aquilo ali é bom ou é ruim para ela. Eu descobri assim, e eu segui o médico, ele foi muito persistente comigo, e foi aí que eu não perdi nada para o Juan, aonde não é imperceptível o que é o autismo dele, porque eu não estou perdendo. Ele está sempre em evolução. Hoje o Juan ele não precisa de nenhum acompanhamento. Talvez agora ele está um pouquinho ansioso, talvez um psicólogo por conta da ansiedade que ele começou, mas é por conta da escola. Mas não por conta do autismo em si, porque ele já foi liberado da fono, foi liberado da TO, ele toma banho sozinho, coloca a roupinha dele sozinho, ele tem as tarefinhas dele em casa. Então, assim, eu não perdi as podas, então é super importante. Escuta seu médico e faça as terapias certinho, que você não vai perder aí esse ritmo que é muito importante para a tua criança. Quantas são as podas, Pan? 4? Então, tem ainda até a fase da adolescência. Eu não tenho uma exato aqui, também não diz, mas tem até a fase da adolescência, até para a gente trazer a próxima volta aqui, eu posso perguntar e a gente já se trazer um pouquinho mais, né, desse conteúdo aí, que realmente é muito importante a gente trazer. Mas a poda neural é muito, muito importante, principalmente lá no início, por conta da fala, por exemplo. Você não pode perder a poda neural lá do início por conta da fala da criança. Depois a criança não consegue evoluir a fala direito, o andar, né? Então, o poder, o conseguir se virar sozinho, a parte também de interação, tem toda uma fase, né? Então, a gente tem que ficar bem atento com isso aí. Pan, pra gente ir fechando, tá? Porque senão a gente fica aqui conversando infinito, né? Como foi você empreender dentro dessa situação? Porque você já falou que você começou a empreender porque você queria que você lembrou que você, ok, eu não sou sua mãe, não sou sua esposa, eu também tenho uma mulher aqui, gente. Pessoal, alô família, tem uma mulher aqui, essa mulher não morreu. Como foi pra você esse empreender? Você falou que você começou lá com as coisas de decoração de festa e hoje você é a CEO da Highlight aí, que é uma agência de marketing. Como foi pra você se empreender? Porque assim, hoje sendo mãe eu já acho mega desafiador, apesar de você viver falando, amiga, você eu falo, mas eu já acho super desafiador. E o João, não, eu não, né, até agora não tem um diagnóstico de uma criança atípica, né? Se Deus quiser, não. Mas, cara, já é super desafiador. E daí eu fico imaginando duas crianças, não uma, mas duas crianças. Duas crianças sendo uma atípica. Como é esse empreender dessa mulher? Aí eu tive que contar um pouco com uma rede de apoio, porque como eu trabalhava com festas no final de semana, né? Durante a semana era a semana de vender, segunda até quarta-feira eram os dias de vender, então eu vendia no online, tá? Eu já era conectada nas redes sociais nessa época. Tem até hoje o perfil da decoração, não tive coragem de excluir. E eu trabalhava muito pelas comunidades do Facebook, eu vendia muito. E daí, no meio da semana, eu fazia as compras, levava a Juan, carregava o Juan comigo. O Ian estava na escola. Nessa época, o Ian Bruno, de 15 anos, nessa época, ele estava em colégio integral. Então, eu tinha o Juan penduradinho com a mamãe, correndo, fazendo as coisas. Sempre o Juan junto com a mamãe. Daí, quando era para fechar contrato com o cliente, por exemplo, a gente ia à noite.
Eu sempre marcava um horário aonde, porque o cliente que vinha comigo é aquela mãe que trabalhava fora e queria uma festa para o filho, então a gente sempre marcava depois das 19 horas, aonde eu deixava o Juan com o meu marido. Então foi tranquilo nesse sentido, mas sempre carregandinho ele comigo ali na hora de fazer uma compra, na hora de fazer um orçamento, na hora de, né, dessas coisas. Mas para mim assim, tava unindo o útil ao agradável. Eu estava conseguindo suprir a necessidade de eu precisar trabalhar, porque o financeiro estava ali batendo na porta, eu precisava ajudar em casa, mas também por causa do meu psicológico, porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhou, que sempre queria, estava em expansão dentro das empresas, então ali eu me vi, não, eu preciso fazer alguma coisa por mim agora. E mesmo que eu tenha que carregar o meu filho, e eu carregava o Juan comigo. No final de semana, rede de apoio, não tem jeito. Teve final de semana que eu fiz até 4 festas no sábado. Até 4 festas no sábado. Imagina a loucura que foi essa época. Foi muito bom, foi muito bom. Então é isso, assim, foi cansativo, mas valeu a pena, valeu a pena. Não deixei Como é nada. se empreender hoje? Hoje, hoje não, ele ainda é desafiador. Eu busquei ficar em home office ainda, né? Todas as minhas reuniões são online. Alguns clientes me chamam, o Ian está indo buscar o Juan agora. Alguns clientes me chamam para presencial, mas eu tento encaixar ali em horário que o Juan está na escola, né? O Ian agora já tem 15 anos, então que nem agora ele está indo buscar o Juan para mim. O Juan ele já está num momento que ele entende tudo que está à volta dele, então valeu a pena todo o esforço que eu tive lá no início de me dedicar para ele. E depois eu cuidei de mim, sabe? Se você conseguir conciliar as duas coisas, perfeito. É difícil, é desafiador, mas se você conseguir, perfeito. Mas pense que o seu filho, por ser uma criança atípica, ela precisa de mais respaldo que você ainda. Desculpa falar isso para você agora, mas seu filho é pequenininho e já tem esse diagnóstico, se dedica a ele, pelo menos os primeiros aninhos dele ali, por conta da fala, por conta da interação. Ele precisa dessa atenção, precisa desse esforço da família. Se você tiver uma rede de apoio que ele esteja acostumado e consiga seguir, ok. Mas se não, vale a pena esse esforço. Hoje eu não preciso me preocupar tanto com o Juan, mesmo. Ai, gente, que delícia, gente. Olha, eu tenho amado gravar os podcasts porque eu gosto de histórias, né? A gente gosta de conversar, eu gosto de conversar como uma boa comunicadora, né? Como um bom comunicador, eu adoro conversas e gosto de longas conversas, de horas de conversas. E por mim, né, acho que todos os episódios eu vou falar isso, gente. Então, se você tá assistindo aqui esse episódio, você já ouviu falar isso em outros episódios, fica tranquilo que enquanto tiver podcast, você vai ouvir eu falar isso, tá? Eu quero deixar alguns recados aqui que são super importantes. Quais recados? Compartilhe esse conteúdo. Segue a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Spotify, quanto aqui no canal do YouTube. Isso pra gente é muito importante. Isso vai fazer com que as pessoas entendam que o que a gente está trazendo aqui não é um bate-papo só, mas é um conteúdo que pode ajudar outras pessoas. Então, vou fazer igual o David Leonardo de novo? Curta, comenta, compartilha. Eu não tô nem pedindo 10 milhões de seguidores igual o David Leonardo ainda. São Tem que só. pedir. Pede tudo, tem direito. Quem sabe, se a gente chegar algum dia nos 10 milhões de seguidores, a gente vai gostar de ter 10 milhões de imparáveis. Eu, pelo menos, vou amar ter 10 milhões de imparáveis. Porque eu acredito que todo mundo pode ser imparável. Porque você pode escolher não parar. E eu acredito muito que você escolheu não parar, Pan. Queria te Com certeza. parabenizar. E eu queria que você deixasse um recado para as mães atípicas em especial. E depois você pode abranger aí, tá? Mas eu queria que você deixasse um recado bem especial para as pessoas, porque assim, eu acredito que as pessoas podem escolher não parar, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que, cara, que tá de repente vivendo um momento atípico e não sabe, e tá cansada ou, cara, é difícil. Eu queria que você deixasse a sua mensagem para essa galera.
Mamães atípicas. Então vai lá um recado para vocês, que independente do teu filho, você é mulher, é o que a gente está falando aqui. Não desista de você, porque você é a fortaleza do teu lar. Não desista de você. Quando eu falei que o teu filho é prioridade, não estou querendo dizer que você tem que desistir de você. Dobra teu joelho a Deus, que Ele foi o cara que mais me deu força nesse processo. Quando eu achei que eu queria desistir, eu forcei, dobrei meus joelhos e pedi força para Deus. E Deus manda anjos para gente, sabe? Para dar essa força, essa rede de apoio, essas pessoas. É um médico certeiro, um médico que vai falar com você e você vai entender melhor o que teu filho tem. Então não desista de você. À noite, quando você estiver cansada, vai lá, toma um banho e conversa com Deus. Coloca tudo para fora o que te dói, o que te cansa, o que... E só sai de lá quando se sentir assim que, poxa, agora eu tô aliviada. E vai dormir para começar o dia seguinte. Porque a tua família conta com você. E você com você. Não desista. Seja forte, seja corajosa, tá bom? É isso. Ah, ela fala que ela não quer ser fofinha, gente, mas não tem jeito. É difícil. Ela Até vai que eu fiz muitas carinhas hoje, minha amiga. Olha só. sem dobrar a cabeça pro lado. Né? Fiz mais Poucas certinho pessoas vão hoje. entender se dobrar a cabecinha pro lado. Mas sem boazinha. É isso. Pã, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a gente tem uma vida corrida, a gente sabe bem disso, né? Sabemos. Mas gratidão de verdade. Aqui você investiu não só em mim, mas no podcast, mas também em outras pessoas para contribuir. Você adicionou a gente o ativo mais importante que você podia investir, que é o seu tempo. Esse ele não volta mais. Então, muito obrigada de verdade pelo seu tempo, pela sua amizade e por não desistir. Não desistir de ser mulher, não desistir do seu sonho de empreender, não desistir de ser uma mãe que cuida do seu filho, que cuida dos seus filhos. Nossa. Então, muito obrigada de verdade. Espero você que acompanha a gente no próximo episódio. E é sobre isso. Esse episódio sai quinta-feira, às 7h07. Eu espero você acompanhando a gente nas redes sociais. Vai lá, curte, comenta, compartilha. Pode ter certeza que tem alguém precisando ouvir o que a Pamela contou. É óbvio que, como eu disse, parte 1, parte 2, parte 174. Tem gente que vocês vão cansar de ver por aqui, porque são pessoas que eu acredito que tem muito para contribuir. Ou para pessoas empreendedoras, ou para mães, ou, cara, eu conheço pessoas que têm 1000 faces, então espere para ver pessoas aqui muitas vezes, no caso a Pamela é uma delas que vai vir mais algumas vezes aqui, então Ó, o é isso. fofinho. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de gravar na mesa, com café, tomando um café, bem delícia, né? A Vamos ideia, ter, se Deus a ideia desse podcast é a gente ter essa versão aqui no digital, porque eu ainda não estou no estúdio, mas enquanto eu não estiver no estúdio, eu faço questão de receber as pessoas para gravar aqui na minha mesa. Eu vou fazer uma mesa bem linda de café, pra gente poder tomar café e bater papo. Aí, gente, vocês que lutem, tá? Porque aí realmente vai virar um bate-papo mesmo, igual foi o da minha mãe, então vocês imaginam, né? É dali pra depois. Fechou? Eu quero agradecer só um pouquinho para você, amiga. Quero agradecer, assim, de coração mesmo esse convite, já que minha amiga, para eu seguir meu propósito, né? Porque para mim, eu falando aqui com você, até uma coisa que eu não contei para vocês, eu participei de uma roda no naipe para falar como que o Juan evoluiu tanto, porque eles viram que foi demais em comparação com outras crianças que estavam sendo acompanhadas no mesmo período. E eu participei de muitas rodas no naipe. E uma coisa que eu sinto que esse faz parte do meu propósito, né? Que é transformar vidas a partir do que eu passo com o meu filho. Então eu agradeço mesmo esse espaço e também o seu tempo, né? Porque também você está se dedicando para mim, para nós que estamos aqui assistindo, né?
E que Deus abençoe aí esse teu projeto e que a gente sim consiga alcançar muitas, muitas mães, muitas mulheres imparáveis que precisam escutar isso aqui e não desistir. Tá bom? Obrigada, amiga, mesmo. Amiga, deixa a sua rede social para as pessoas te acompanharem. Óbvio que eu vou colocar aqui na descrição do Spotify, do YouTube, no Instagram, mas eu quero que você fale aqui para as pessoas poderem ir lá te acompanhar. Você é maravilhosa. Então, me acompanhe então lá pelo Instagram, no Pamela Lopes Oficial, e o perfil da minha agência também, que é a agência Highlight. Ela vai deixar escritinho aqui para vocês entenderem, mas é Highlight Underline. E é isso. Espero vocês por lá. Então é sobre isso. Um beijo bem rico. Até o próximo episódio. E olha, só para deixar claro para vocês, espero vocês toda quinta-feira marcando presença aqui comigo. Não aceito nada de diferente disso, porque é sobre isso sim. E um beijo bem rico. Até a próxima quinta e tchau!